Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Imaginar o futuro de quem a gente ama é encarar o próximo passo como a decisão de viver todas as memórias ao lado de quem amamos. E estar presente em todos os momentos requer atenção, carinho e, o mais importante, saúde, para viver e construir o amanhã ao lado das pessoas que mais importam em nossas vidas. O futuro é cuidar de si e contar com quem também cuida de nós. É deixar o check-up em dia para viver intensamente. E quando o futuro está ali, bem na nossa frente, perceber que só é possível com a saúde em dia. Check-up Premium. Agende o seu. Uniscan e LMC Hospital. A gente cuida. Boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo das 6, a nossa quarta da saúde. E hoje um assunto muito interessante, né? Um assunto que a gente vai discorrer bastante, mas muito rico. E, como sempre, assunto que vai trazer uma profunda reflexão e bastante informação. O tema de hoje é como a espiritualidade pode ajudar na cura da saúde. Me chamo Jamile, sou psicóloga clínica e para trabalhar comigo hoje aqui nesse programa com esse tema, a nossa mesa está repleta de assumidades, de pessoas entendidas no assunto. Estão aqui comigo o médico, doutor cardiologista Alberto de Paula Júnior. Boa noite, olá, Alberto, boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Padre Maurício Fornaciari, que está em Linhares há 25 anos. Seja bem-vindo, padre. Bem, obrigado, Jamile. Boa noite a todos. E o pastor Renan de Oliveira, há 11 anos, Linhares, da Segunda Igreja Presbiteriana de Linhares. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Então, estou aqui achando muito interessante a composição da mesa. Vamos falar de espiritualidade e ciência, né? E saúde. E acho que não foi proposital, mas estamos 2 da ciência, 2 da espiritualidade, e acho que vai dar um bate-papo muito rico e interessante. Para começar o nosso assunto, a gente começa do começo, como eu sempre gosto, e a pergunta que vai abrir o nosso programa é: o que é espiritualidade? Acho que eu vou começar. Começa. Fiquem à vontade. Então, a espiritualidade, na verdade, é só um reconhecimento daquilo que é tácito. O homem, ele é espiritual. A compreensão de que o homem é composto de muitas partes que parecem estanques não é o que a Bíblia, por exemplo, ensina. A Bíblia, ela vê o homem como um todo. Ela fala do cuidado do homem como um todo. Tanto é que Tiago, ele diz que se você for à casa de alguém e disser que tem fé e ir lá vendo aquela pessoa passar necessidades e você não fizer nada por ela, você não tem fé. Você não está demonstrando uma fé com obras. Então, é claro que o cuidado como um todo com o homem é reconhecimento de que Deus, ele deve ser estendido a todas as áreas da vida, deve ser o entendimento para tudo na vida. O apóstolo Paulo, com relação a essa questão da espiritualidade, reconhecendo que ele é espiritual, o homem é espiritual, ele falou algo interessante sobre o que é a espiritualidade, mas não usando essa palavra, porque essa palavra não existe na Bíblia. Espiritualidade dessa maneira ela não existe, nem mesmo nos textos originais. O Paulo, ele disse a Timóteo, um pastor jovem da época dele, que era discípulo dele, ele disse o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Esse é um versículo que eu acho que ele resume, sintetiza bem o que é a espiritualidade, como isso se relaciona com tudo da vida. O apóstolo Paulo, ele estava instruindo aquele jovem pastor a não se deixar levar pela busca pelo lucro, usando da espiritualidade, ou seja, da fé, da piedade, para ganhar dinheiro das pessoas. Então, por exemplo, alguém que promete que
se você vier tal dia na igreja, você vai ser curado, por exemplo, né? Isso é um tipo de uso da fé, da piedade das pessoas, da espiritualidade, vamos dizer assim, para ganhar o dinheiro delas. Mas a Bíblia ela não ensina que deve ser assim. Paulo, ele criticou isso, ele disse que não deveria ser assim. E por isso ele fala que a piedade é uma verdadeira fonte de lucro quando ela é para o contentamento. Isso significa o quê? Que às vezes uma pessoa, quando ela está doente, quando ela está enferma, ela quer muito uma coisa, ela quer muito, por exemplo, ser curada, ela quer ter um consolo, etc. Mas uma das coisas importantes na espiritualidade bíblica, na verdadeira espiritualidade, é que nós deveríamos ensinar essa pessoa a se dobrar diante de Deus, que é o que a palavra piedade significa, né? É demonstrar uma fidelidade a Deus, estando contente, inclusive quando tem que estar em convalescência, quando está se recuperando de alguma coisa. Então a piedade, ela é uma devoção a Deus. Se você está doente e busca a Deus nesse momento, isso é uma espiritualidade sadia. Se você quer, de alguma forma, ser curado, mesmo que isso passe por cima de todos os princípios, você não está exercendo uma boa espiritualidade, às vezes até está sendo usado nessa espiritualidade que não é bíblica. Interessante. Muito bem, é isso mesmo, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o princípio desde a criação. Deus nos criou por amor para amar e ser feliz. Concedeu a nós capacidade, nos capacitou para que a gente pudesse vivenciar isso realmente dentro da liberdade. Quando falamos espiritualidade, estou falando do espírito, vida, sopro. Então aí a gente já amplia um pouco mais. E desde o contexto da Bíblia, desde o livro do Êxodo, Deus observava que não foi para isso que criou o homem e a mulher, não para ser escravo. Então tem todo um movimento ligado à liberdade. Tanto é que depois Jesus, quando abre o livro do profeta Isaías, ele vai dizer, olha, está aqui a missão. Eu vim para dar liberdade aos cativos, restaurar o ano da graça, a questão realmente restituir no sentido pleno, como o pastor Renan estava falando, a plenitude, a integral. Não existe uma coisa separada. Então isso é muito importante a gente trabalhar e resgatar e tomar muito cuidado, porque nós sabemos hoje que as pessoas nessa religiosidade artificial, prosperidade, um certo milagrismo mágico, isso não existe. Espiritualidade é vida. Então aí tem um posicionamento, e para ilustrar de maneira plena, o próprio Deus se encarnou para poder mostrar na prática do dia a dia, na alegria e na tristeza, e aí vem justamente a chamada fé. A fé mais nada é a confiança e essa crença que eu tenho, mas não há crença num Deus que me liberta, que me ajuda a ser mais humano, e podemos dizer mais humano e mais santo, até podemos dizer, e santificando a nossa vida. Agora, é um sistema integral. O homem ele é abençoado, ele é imagem e semelhança de Deus, e nós estamos aqui justamente para poder colaborar e contribuir no bem comum. Isso é a saúde no sentido pleno, saúde da alma e do corpo. E a saúde da alma, é que nós lembramos, está integrada, não existe separação. Então, aí a gente, aqui nesse bate-papo, a gente vai trazer um pouquinho à luz da ciência, não como uma concorrência, né, da espiritualidade, mas de uma junção, né, de uma parceria, de como essas duas áreas elas podem somar, né, elas podem crescer. E dentro da saúde, da área da saúde, a espiritualidade ela tem a ver com propósito, né, com busca de conexão. Trazendo para uma linguagem da ciência, né, a partir da linguagem da religiosidade que tanto o pastor quanto o padre Maurício trouxeram para nós. Então, é uma busca de propósito, é uma busca de conexão. Nesse sentido, como a espiritualidade pode impactar na saúde dos pacientes, doutor? Primeiro, eu queria falar do meu viés cristão. Como cristão, eu vou falar então sobre a questão científica, né? Mas em alguns momentos eu preciso fazer essa correlação, porque, como foi dito, né? O homem na integralidade ele é espiritual. Ele foi feito espiritual e é por isso que ele é o único da criação que tem a capacidade de se relacionar com Deus.
né? Então, em relação à saúde, a espiritualidade, pelo que os estudos têm mostrado, e eu vou também trazer isso do ponto de vista cardiovascular, que é o que eu vivo no dia a dia, vários estudos têm mostrado que quando há uma religiosidade, uma espiritualidade, a pessoa ela tem um conhecimento da sua fé e pratica a sua fé de forma intensa e não somente em determinados momentos, né, da vida dela, geralmente isso traz um impacto positivo na diminuição de comorbidades, de doenças, como também na diminuição de mortalidade. Isso já tem muitos estudos comprovando, vários, a gente pode enumerar vários do ponto de vista cardiovascular, e realmente a ciência ela tem mostrado um caminho de que a pessoa, se apegando à sua fé, ela traz um reconhecimento da doença, ela traz um conforto em relação àquela situação e também ajuda a ela se sentir melhor e mais aderente ao tratamento. Ao tratamento, né? E dentro da área, né, da psicologia, que é a minha área, né? Essa espiritualidade, essa fé, ela traz o propósito, né? Que tem a ver com a resposta da ciência lá em cima. E essa busca do propósito, ela traz, além da aderência ao tratamento, porque se eu acredito, né? Se eu tenho algo a mais, né? Que transcende a minha pessoa, algo que me rege, e eu faço a minha adesão a esse tratamento, isso mobiliza várias coisas dentro do meu cérebro, né? E isso vai me ajudando a criar estratégias de resolução, além de diminuir o estresse, né? Sempre que a gente tem uma notícia ruim em relação à nossa saúde, algo muito grave, algo mais simples a gente administra com mais facilidade. Algo muito grave a gente acaba ficando muito impactado, e isso aumenta o nosso índice de estresse, e isso também contribui de forma negativa para a cura, né? Para todo esse aparato neurofisiológico. E a ciência traz que quem tem fé diminui o nível de estresse quando lida com essas respostas ruins a nível da saúde. Aqui eu estou falando de doenças mais graves, né? Mais importantes, que vão colocar essa vida em risco, né? Bom, a próxima pergunta seria sobre evidência científica. E respondendo, você já até trouxe que sim, tem evidências científicas, né? A ciência, ela já corrobora nisso, de trazer a importância da fé, né? Na cura de algumas... Não é bem na cura, né? Mas é no processo de recuperação e aí, quem sabe, a cura de algumas doenças. Eu queria voltar aqui num ponto que talvez o padre Maurício acho que trouxe sobre... Eu não me recordo se foi o padre Maurício ou o pastor Renan. Sobre eu vou chamar de fé cega, né? Onde... qual foi a palavra? Foi o pastor que disse. A piedade, ela é usada de uma forma ruim, né? Algumas pessoas aproveitam a piedade das pessoas, essa fé, e manipulam de um jeito ruim. Eu queria falar um pouquinho disso nesse momento sobre... a gente está falando da importância da fé na ajuda do controle ou da cura de algumas doenças, mas eu queria falar um pouquinho dos riscos disso também. E como vocês veem isso na prática de vocês. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho essa reflexão sobre a importância disso, mas quais cuidados a gente tem que ter com isso? Eu acho que esse é um tema que para mim é um tema central hoje no mundo que a gente está vivendo, da internet, do imediatismo, né? Da resposta pronta, de uma receita. É como se fosse uma fé sem cruz, uma fé ingênua. Então isso me preocupa, porque se você for olhar todo o texto bíblico, especialmente no próprio do Cristo, como é que ele curava, como é que ele ajudava as pessoas. Ele falou assim: eu vim para os doentes, eu vim para dar liberdade aos cativos, eu vim para que todos tenham vida e tenham plenitude. E o conflito que Jesus enfrentou na época é muito pertinente hoje, porque eu quero a misericórdia. Ele ficava irritado com a postura dos fariseus, dos escribas do período, porque de fato estava mais preocupado nas regras, na lei da purificação, e o ser humano. O ser humano é central,
é a misericórdia, é a compaixão. Tem compaixão deste povo que não tem como ovelha sem pastor. Então isso nos preocupa muito, porque a gente está vendo, de certa maneira, essa teologia da prosperidade, do imediatismo, vem aqui que você vai ficar curado, e isso causa depois, para nós mesmos, acho que da experiência, para dar o atendimento, para fazer com que as pessoas possam acreditar nesse Deus real, no Deus do dia a dia, esse Deus que nós vivenciamos, o Deus do amor e da misericórdia. Mas isso me preocupa muito, viu, Renan? Eu não sei qual é a sua... Mas hoje a gente, dentro da nossa dimensão também, da nossa religião, da nossa igreja, alguns grupos que começam a divulgar uma coisa, sabe, muito fácil. É como se fosse assim, bom, vem pra cá, vai dar tudo certo, aquele imediatismo, aquela corrente, às vezes, do positivismo ainda brasileiro, do jeitinho, e não é verdade. A cura é cuidar. A cura está ligado à responsabilidade, por isso que tanto nós estudamos, trabalhamos um pouquinho, para poder passar para as pessoas que estão em casa, para que eles tenham realmente uma confiança e uma credibilidade. Cresce muito as pessoas que não acreditam mais também. Tem isso hoje. Sim, sim. Porque as pessoas ficam decepcionadas, percebem que aquilo não é real, que foi enganação e tal. Então a nossa responsabilidade, tanto nós padres, os profissionais, a gente precisa trabalhar um pouquinho sobre a questão da ética. Porque a gente fala aqui de um risco, né? Falamos há pouco da importância da fé para adesão ao tratamento. Mas a gente percebe também que algumas pessoas, por ter muita fé, não aderem ao tratamento. Ficam só... Não é só porque a fé é uma vertente muito importante, mas nesse caso onde precisa de um tratamento, se apegam só à vertente da fé para pensar na cura. Porque, na verdade... Não deveria haver essa questão da fé que não adere a um tratamento, ou o tratamento que exclui a fé, porque, como eu disse, a pessoa ela é integralmente espiritual, corpo, alma. Não existe essa separação estanque dessa maneira. Então, a primeira coisa que eu quero assim, deixar muito claro é que eu acredito que Deus cura uma pessoa imediatamente, se Ele quiser. Então, se uma pessoa ela está enferma com a pior enfermidade que seja, como a gente viu o Rainan, que acho que veio até aqui dar uma entrevista, o processo dele foi fantástico. Foi mesmo. Um milagre. Os médicos dizem que não há explicação. Eu estava lá no dia, porque ele é membro da igreja que eu sou pastor. Ah, que legal. O Alberto estava lá também e outras pessoas, médicos, amigos nossos, eu que estavam lá. acompanhei também lá. E eu posso te dizer que ele chegou ali para simplesmente ter um atestado de óbito. Contudo, nós acreditamos numa doutrina que a Bíblia chama de providência. A providência de Deus, segundo inclusive a doutrina que a Igreja Presbiteriana professa, ela pode ser reconhecida de uma maneira imediata, ou seja, Deus pode agir imediatamente ou Ele pode agir mediatamente. Negar qualquer uma dessas duas coisas não seria a espiritualidade real, vamos dizer assim, a espiritualidade bíblica. A vida espiritual realmente nos conduz a deixarmos de lado as superstições e seguirmos o que a Escritura ensina, e a Escritura ensina que nós devemos recorrer a remédios médicos e a Deus, e Deus, inclusive, de forma imediata pode fazer, ou ele pode fazer de forma imediata por meio dos médicos, por meio dos remédios, porque foi o próprio Deus que deu essa ciência. É claro que eu também reconheço, e eu tenho que deixar claro aqui, que eu sou uma pessoa que pesquisa, eu sou da área científica também, eu sei que a ciência tem limites. Sim. A ciência, ela não pode tudo, a ciência, ela tem um campo muito limitado a determinadas coisas, não é o propósito dela negar a existência da fé ou do tratamento da fé, que seja. Que eu não acredito em tratamentos da fé como se fosse um negócio mágico, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a fé cooperando em tudo isso e a fé sendo o motor, inclusive, de tudo isso. Eu não entendo que a ciência seja o centro da nossa... A ciência moderna seja o centro da nossa vida, mas não se pode negar aquilo que é empiricamente atestado e comprovado.
A Bíblia fala de um outro tipo de revelação. Existem 2 tipos de revelação. A revelação especial, que é o que se dá pela Escritura, e a revelação geral, ou a revelação da natureza. Paulo aos Romanos, ele disse justamente isso, que nós podemos conhecer a Deus e ele se faz conhecido pelo seu poder, etc., na obra da sua criação. O Salmo 19, ele diz que a criação revela e nos dá o motivo para glorificar a Deus. Isso significa que quando eu reconheço que Deus está providenciando a nós um bom remédio, que usado com moderação pode nos ajudar num tratamento de câncer, por exemplo, num tratamento cardiológico, ou qualquer outro tipo de tratamento que seja comprovadamente, randomicamente comprovado, que hoje em dia é outra questão, né? Sim. A falsificação da ciência, porque existe a falsificação da fé, pastores, padres, umbandistas, candomblessistas, não importa quem seja, usam da boa vontade das pessoas, da fragilidade até, do momento ruim em que aquela pessoa está procurando Deus, porque procura o seu lado, vamos dizer assim, espiritual, entre aspas, e acabam sendo enganadas por charlatões. Mas nós sabemos também que a ciência às vezes está sendo usada para isso, para enganar as pessoas e trazer às pessoas um tipo de fé supersticiosa, porque a ciência não pode comprovar tudo, provar tudo, ou negar aquilo que ela não pode provar. Porque o que não se pode provar não quer dizer que não exista. Não exista. Sim, até falamos há pouco, né? Não é da conta da ciência provar ou não Deus, sim, né? Sim. É da conta da ciência fazer os estudos necessários para nos entregar uma coisa metódica ali, comprovada, né? Sim, sim. E aí esses vieses, eles podem se agregar e não segregar, né? É isso. Eu acho que uma coisa muito importante é que Deus é o Deus da ciência, ele não é o Deus da irracionalidade. A Bíblia, inclusive, diz em Romanos, capítulo 12, que nós devemos oferecer a Deus um culto lógico. Em algumas traduções da Bíblia tem lá culto, razão, né? Racional. Só que a palavra grega é logique. Logique é lógico. É um culto que você tem que saber o que você está fazendo. Deus não é contra a consciência, você saber o que é lógico, o que é errado, o que é falso. Pelo contrário, ele quer que você se afaste do que é falso. Se alguém promete a você que está me ouvindo aqui, me vendo aqui, se alguém te promete que numa determinada data, num determinado horário, você vai ser curado, pode ter certeza, essa pessoa é um charlatão. É verdade. E é muito importante a gente discorrer sobre isso, porque eu gostei muito do Deus que age imediato e com a mediação, né? Sim. E isso é muito importante porque isso, para mim, né, que eu estou aprendendo aqui também hoje, né, com vocês, fica muito claro essa coisa de que a gente não precisa acreditar em qualquer pessoa que nos diz qualquer coisa, né? E quando ele traz aqui, eu estou lembrando de São Paulo, a carta de São Paulo, quando fala do amor, né? Essa carta é tão bonita, é a carta por excelência, né? 1 Coríntios 13, quando ele diz paciência, ele está dizendo ciência, que é a primeira ciência da paz. Com a paciência eu vou construindo a consciência e a compaixão. Eu gosto muito dessas 3 palavras, porque de fato São Paulo fala assim, olha, o amor é paciente, o amor é misericordioso, é caridade, assim por diante. É claro que quando você entra nesta linha, o próprio Cristo foi muito claro ao dizer, a tua fé, olha só, vários textos, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Alguém fala, nossa mãe, às vezes nós não temos ideia do poder que nós temos, ou seja, o poder que temos de refletir e de pensar. A minha crítica que eu tenho hoje, que a minha dificuldade, estou vendo que as pessoas não estão lendo, não estão refletindo. Ou seja, se o homem deixa de pensar e de interpretar, ele vira coisa. Então ele vai ser muito mais fácil para ser manipulado, para acreditar em qualquer coisa. Nós estamos aqui, fazemos teologia, estudamos, tive a oportunidade de estudar um pouquinho lá também sobre família, Roma e tal. A gente tem essa preocupação, porque a informação é uma responsabilidade muito grande. Quando você está orientando, quando nós estamos orientando, nós estamos aqui sentados nesta banca, né, já várias vezes estamos aqui, nós temos responsabilidade e compromisso, porque nós somos formadores de opiniões. Hoje nós temos a questão da mídia, e aí é um tema que eu trago, me preocupa, porque a cura é aproximar. Eu estou sentindo que a pessoa está distanciando. Toda a cura
que acontece é a partir do contato. Como estamos aqui, eu tenho brincado às vezes a questão na família. Gente, por favor, na mesa não leva celular. Para a cama não leva celular. Nós estamos trazendo hoje, a sociedade adoeceu, nós estamos dizendo que aumentou. Vocês sabem disso, a situação de doença mental, porque as pessoas começaram a distanciar dentro da casa. Como é que vai ser? E é engraçado que o isso tem gerado muita... Doutor Alberto, ele traz aqui, né, que as pesquisas apontam que quem tem fé e está em comunidade, né, tem mais estatísticas apontando melhoras do que quem tem fé e está sozinho, isolado. Olha a importância da aproximação. Mas teremos que fazer um breve intervalo comercial e já voltamos com esse papo que vai render quilômetros. Até breve. Boa noite, estamos de volta com mais um Bate-Papo das 6, a nossa quarta da saúde. O assunto hoje é espiritualidade, como ela pode influenciar na cura das doenças físicas e mentais. Aqui conosco o doutor cardiologista Alberto de Paula Júnior, né? O nosso padre Maurício Fornaciari, o pastor Renan de Oliveira. E já falamos sobre o que é espiritualidade, que é um tema amplo, transcende a questão do sujeito, mas ele está conectado com a fé, ele fala de conexão, ele fala de propósito de vida e dentro disso as diversas formas de exercitar a espiritualidade, né? A meditação, a religiosidade, entre outros. A gente viu que sim, a ciência ela traz a comprovação, ela traz estatísticas mostrando a importância da espiritualidade no processo de cura, o quanto isso ajuda. Mas agora eu vou perguntar ao doutor Alberto, de que maneira a espiritualidade pode afetar esse processo de cura? A cura do paciente ou simplesmente uma melhora, né, do quadro clínico, ou então prevenção de doenças, pode ser feita porque a pessoa ela se faz mais humana, ela se faz mais pessoa mesmo, quando ela entende que ela é um ser espiritual, né? E a Bíblia já diz isso pra gente. Deus, quando criou o homem, ele criou pelo pó da terra, né? Moldou o homem e depois soprou nele o seu espírito. E isso faz com que o ser humano ele seja espiritual. E não tem como a gente negar isso. E boa parte das religiões, da espiritualidade, elas tendem a se reconectar com Deus, né? E isso faz parte do ser humano. Então, toda vez que a gente tem um padrão para seguir, baseado nessa questão, vai ajudar a gente então a entender melhor o nosso ser, o nosso organismo, e a partir de então a gente vai se relacionando melhor com isso, ter uma melhora muito importante da nossa saúde, da nossa imunidade. A gente sabe que tendo um padrão a seguir, né, por exemplo, quando você faz um micro-ondas, né? Você faz o micro-ondas para poder aquecer os alimentos, não é isso? Essa é a intenção. Agora, já pensou se você tem um micro-ondas que quer refrigerar um alimento? Né? Então, assim, esse padrão é que o ser humano ele precisa entender para que ele foi feito. E isso traz para ele uma melhora muito grande na adesão ao tratamento. Exatamente, né? Ele entendendo qual é o caminho, né, que ele deve seguir do ponto de vista de espiritualidade, faz com que ele aceite melhor e encaminhe melhor as situações relativas à sua doença. Me veio aqui, enquanto você falava, aí a questão, uma palavra assim, eu vou falando o que vem na minha cabeça, tem esse defeito. A questão da humildade, né? Quando a gente está conectado com essa transcendência, com esse algo para além de mim, isso me torna um pouco mais humilde.
E quando a gente é mais humilde, a gente aceita mais algumas coisas. E nesse aceitar, a gente, e aí volta lá, aderir melhor ao tratamento, buscar um estilo de vida saudável. A gente elimina um pouco a questão da prepotência, né? Porque o ser humano ele é um pouco prepotente de nascença, não deveria ser, mas acho que é. O fundamento da espiritualidade é a humildade. A humildade, ele, além de elevar no sentido da própria imunidade, o doutor sabe disso, uma pessoa com humildade leva à imunidade. E com isso gera unidade. Então não tem nenhuma dúvida que a humildade é a base da espiritualidade. Os humildes, falando de humildade aqui, como diz Jesus, simples como a pomba, esperto como a serpente. Ou seja, não sejamos como essa piedade, essa coisa. Mas a humildade, não sejamos tão ingênuos a ponto de entender, né, a seguir seguidores que não querem o meu melhor. Tanto né? Quando o filho pródigo volta, ele recebe 3 símbolos. Ele recebe a túnica, que quer dizer dignidade, a veste. Veste não é tecido, veste é dignidade. Né? Revestido pela... Depois ele recebe o cajado, que é a questão da autoridade, os pais, a autoridade, exercer a autoridade com amor, com humildade. E a terceira é a questão das sandálias, nos pés. Então essa espiritualidade, desde o cajado, dignidade, humildade e autoridade, nós passamos hoje uma crise da ausência da autoridade. Não é autoritarismo não, mas me chama muita atenção quando os pais perdem a autoridade. Os filhos, eu cheguei numa casa, ofereceram à criança 3 tipos de comida, ela rejeitou todas as 3 e foi aquela que ela queria. Ora, eu sinceramente fico assim pensando a que ponto que nós chegamos. Quer dizer, se você abre mão, ele é uma autoridade, você e qualquer um na sua profissão, que a autoridade deve ser exercitada com humildade. É muito bonito isso. Então, a humildade é o ponto da espiritualidade para todas as religiões. Aqui nós estamos falando de espiritualidade do crente, né? Aquele que crê, né? Queira desenvolver realmente uma maturidade. E aí essa humildade, ela vai trazer ao sujeito essa adesão ao tratamento, essa... aprendizado. Essa tomada de decisão por ter comportamentos mais saudáveis diante dessa patologia que ele vem a passar, né? E aí sim vai repercutir lá na imunidade, isso vai ajudar. E também tem a questão de uma pessoa que tem a piedade, como eu falei, ela vai ter uma vida mais saudável quase que automaticamente, automaticamente, porque os excessos da vida não se encontrarão numa pessoa que tem a sua piedade, a vida espiritual dela está desenvolvida. E além disso, existe também um fator importante, né? Todo mundo fala sobre o tratamento, todo mundo fala sobre a cura, vamos dizer assim, pelo tratamento, mas e quando a gente chega no ponto em que nós nos encontramos com pessoas que não vão ser curadas, que vão ter que conviver com uma doença? Por isso que Paulo disse que é uma fonte de lucro muito boa a piedade com contentamento. Isso é uma verdadeira fonte de lucro. O contentamento demonstra essa austeridade que a pessoa tem em se controlar diante das suas dificuldades. Por exemplo, como ele estava falando aqui para um pastor. O pastor se vê na dificuldade de alguma coisa e ele quer então inventar algo para ganhar dinheiro de uma maneira desonesta. Se ele tivesse sido contente, ele inventaria uma falsificação da piedade? Não. Por isso que, se uma pessoa ela está doente e ela aprende o contentamento, ela não só vai aderir a um tratamento, não só vai ser curada se for o caso, mas também, se ela permanecer doente, ela aprenderá a conviver com aquilo de uma maneira diferente de uma pessoa que não tem visão sobre o que vai acontecer com ela no pós-morte. E traduzindo isso para a ciência... Você viver na alegria, na tristeza, São Paulo fala isso. Fala os filipenses. E traduzindo isso para a ciência, a gente tem ali uma redução do nível de estresse, né? E o que vai diminuir a percepção da dor. Porque alguns pacientes que estão em cuidados paliativos ou em outras doenças mais graves, a dor ela fica muito... É como se a gente esperasse a dor chegar. E também tem essa comprovação de que quem tem fé, quem está na espiritualidade, tem a diminuição dessa percepção da dor. E aí, puxando a sardinha para o lado da saúde mental,
a espiritualidade também ela contribui nessa questão de sentir-se ancorado, de se sentir apoiado, de não estar só, né, de ter o sentimento de pertença. E isso faz com que eu dilua essa concentração no foco da minha mazela, da minha dor de modo geral, e alivia para o sujeito todo esse arcabouço ali de neurológico que promoveria essa dor, ou intensificaria essa doença que porventura ele possa estar sofrendo. Então, assim, é fantástico a importância da fé, né, e como ela opera milagres aqui, no sentido literal, mas também no sentido metafórico da situação. Jamília, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, é porque nós somos social. Sim. Nós não fomos pensados para viver isolado. Hoje a gente vive um problema do pessoal da minha turma, terceira idade, que cada vez mais sofre com isolamento. Porque isolamento vem do latim, iso é ilhamento. Solidão não. Solidão é do latim. Soli, Deus, só Deo é Deus. Eu vou aprender a ficar só comigo, que eu tenho que, de fato, como Jesus disse, entra no teu quarto. A solidão em si. Agora, o isolamento, que é muito comum, o isolamento é de casa. Eu estou falando porque é minha área, eu percebo isso. As pessoas estão, cada um no seu canto. Isolamento não é estar sozinho no ambiente, né? Às vezes você está dentro de casa com muitas pessoas e isolado. Exato. Do mesmo jeito. Acho que esse é um problema do problema moderno de hoje, da situação que a gente está vivendo, cada vez mais. Agora, existe um outro fator dentro da própria assistência ao doente que a Bíblia ela coloca. É interessante, né, que Tiago ele escreveu que quando uma pessoa estivesse enferma, que se chamasse os presbíteros para que estes presbíteros orassem por ela, para que então trouxesse uma palavra, vamos dizer assim, de perdão de seus pecados, né? De lembrar que Deus é um Deus perdoador, que Deus é um Deus misericordioso. Então, isso daí também é algo que agrega, que é a visita pastoral, a visita do amigo, a visita daquele que é parente, que muitas vezes pessoas estão enfermas e elas não têm tanta visita, alguns até entendem que não deve ter tanta visita nesse momento, sendo que é o momento mais difícil que a pessoa está vivendo, e precisa realmente dessa assistência, da oração conjunta. Existem estudos que mostram que não é simplesmente a oração da pessoa, a fé da pessoa, mas a pessoa saber que tem alguém orando por ela, e a oração, a intercessão. Interessante é que esses artigos científicos que falam sobre isso, eles destacam que as pessoas estão sob vários tipos de influência, que seria injusto fazer qualquer tipo de métrica sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, eu estou orando pelo Alberto, mas pela Jamile pode ter alguém orando por ela sabe, mas dentro do estudo não se comprova isso, porque não fez, por causa do duplo cego, né? Sim. Não pode, então, ir lá consultar a pessoa. Então, existe realmente um reconhecimento hoje de que a realidade não pode ser impedida. O que é real nunca vai poder ser impedido pela força da nossa mente, pela força do nosso querer. As pessoas são espirituais, elas precisam de assistência espiritual, elas precisam buscar em Deus e também elas precisam do auxílio de outros para que ela tenha essa fortaleza espiritual para ela. Eu acho que o Renan toca num assunto que é importante, né, a respeito da vocação. Ou seja, eu tenho dito, é tão bom, é tão belo quando você se depara com um vocacionado, um profissional. Eu lembro que meu pai foi no médico aqui, ele disse assim: padre, meu filho, que médico bom. Mas a primeira vez que ele foi, eu falei: pai, mas como que o médico é bom? Não, ele olha para mim, ele conversa comigo. Ele me enxerga, né? Ele me vê. Então, veja, hoje nós estamos cada vez mais com a história da tecnologia. Muito bom a tecnologia. Necessária, né? Necessária. Ninguém vive sem mais, mas a questão, cada vez mais, nós estamos muito ligados com exames, rapidamente, a coisa muito... Sem esse contato. Gente, sem contato, como é que a pessoa vai sentir essa pessoa que está lá acamada? A gente visita, a gente sai de lá mais fortalecido. Mais fortalecido. Então, acho que nós estamos perdendo essa coisa que é do ser humano, do encontro. Que é a conexão que está vinculada à espiritualidade, né? Estamos conectados na internet, mas cada vez parece
olha, eu já mandei uma mensagem, nós conversamos, oi, boa noite, tal, falando um para o outro, parece que está tudo... Não, gente, ninguém vai substituir de maneira nenhuma essa dimensão humana. A presença, esse né? colo, esse carinho, quando Jesus nasceu, deram a ele uma manjedoura, que é um coxo. Coxo é colo. Ora, uma criança... Coxo, e aí colo, voltando ternura. aqui, né, para a espiritualidade, quando tem essas orações, né, a pessoa se sente acolhida, ela se sente no colo de outras pessoas. Isso fortalece muito a mente e aí toda a saúde global. Bom, vamos para mais um intervalo comercial. Já voltamos com o nosso assunto sobre espiritualidade. Estamos de volta com a nossa quarta da saúde, nosso bate-papo das 6. Hoje o assunto é espiritualidade e cura das doenças físicas e mentais. Aqui conosco o Dr. Alberto de Paula Júnior, médico cardiologista, o nosso padre Maurício Fornaciari e o pastor Renan de Oliveira. O bate-papo está muito interessante. Cada vez mais a gente entende que a ciência e a espiritualidade podem conversar, sim, precisam conversar cada vez mais, elas podem somar e não segregar. Fizemos aqui o conceito de espiritualidade, né, de um jeito muito simplório, do nosso jeito, mas para dar uma compreensão sobre, falamos da importância da ciência, apontando a importância da espiritualidade na cura das doenças, ajudando, auxiliando o paciente com todo o seu aparato mental, de certa forma, culminando ali na melhora da imunidade, na melhora da adesão, entre outras coisas. E agora, doutor, queria te perguntar como os profissionais da saúde podem integrar a espiritualidade nos cuidados dos pacientes. A gente sabe que os profissionais de saúde, aqui eu falo de modo geral, dessa equipe multi, né? Enfermeiros, médicos, psicólogos, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, a gente tem uma gama aí de profissionais que podem nos ajudar nisso. Mas de que forma isso pode acontecer? Então, de forma geral, procurando entender qual é o nível de espiritualidade de cada paciente, perguntando, conversando, entendendo melhor a sua relação com a fé, a sua relação com a sua própria espiritualidade, né? E quais são as suas, o seu padrão, né? Que a espiritualidade dele exige. Isso a gente pode colocar muito bem no dia a dia do tratamento, aproveitando cada item. Por exemplo, essa questão de visitar as pessoas. Isso é muito importante do ponto de vista cardiológico, porque vai fazer as pessoas saírem de casa, as pessoas caminharem, as pessoas levarem boas palavras até outras, né? Geralmente ou doentes ou simplesmente para uma simples visita. Então você pode aproveitar essa questão das visitas para poder, olha, por que você não vai a pé? Por que você não para, não vai de ônibus, ou então desce do ônibus alguns pontos antes e vai até lá, né? E além disso, aproveitar aquela questão de, na maioria das religiões, a gente sabe que não tem lugar para o excesso de substâncias, tipo de álcool, para o tabagismo, para o excesso até de comida, né? A gente então tenta aproveitar determinadas situações para poder induzir o paciente a ter melhores hábitos. E principalmente com relação às medicações e tratamentos específicos, a gente precisa relacionar os tratamentos com a fé de cada um. Isso vai trazer bastante benefício, com certeza. Eu sou católica, né? Eu exerço a minha espiritualidade na religião católica, e a gente tem a pastoral da saúde, né? E essa pastoral é uma pastoral que existe, que funciona há muitos anos. Eu imagino que as outras religiões também devam ter movimentos assim, né? E é comprovado a importância dessa pastoral dentro dos hospitais, na visitação dos doentes, né? O quanto isso traz alívio, isso traz conforto, isso traz sentimento de pertença, né? E
dentro desse conceito mais amplo de espiritualidade, a solidariedade é uma forma de expressar a espiritualidade, né? Então, um trabalho voluntário, a gente tem os doutores do riso, né? Então, esses trabalhos, de modo geral, que apresentam a espiritualidade não de uma forma de religião, mas na forma de doação, de ação, né? São trabalhos que dizem da espiritualidade, em forma de ações, não necessariamente na forma de dogmas religiosos, né? Mas na forma de ação. E isso faz a diferença pro paciente que está ali acamado ou que está ali até já há muito tempo sem receber uma visita de parente. Eu trabalho aqui no LMC e às vezes as pessoas vêm de fora, vêm de longe. E famílias simples não conseguem vir visitar os seus entes doentes porque não tem como custear a vinda, o hotel. E esse tipo de movimento faz muita diferença para esse sujeito que está ali precisando de um olho, né? Tanto é que Jesus disse, Mateus 25, estive doente, foste me visitar, estava preso, estava nu. Quer dizer, é muito claro isso, né? Que a fé, como diz São Tiago, sem obra é morta. Ou seja, a fé que nós professamos num Deus único, que isso é importante lembrar, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o cristianismo, é o islamismo, é o judaísmo, é um Deus único. Esse aí é o Deus da paz, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão. Então quando você olha ali também o Sermão da Montanha, né, as 8 bem-aventuranças, que é um programa muito bonito e belo, né? É a paz, a misericórdia, a justiça. Então, acho que temos esta oportunidade de conversar com as pessoas que estão nos acompanhando, que essa fé, ela não depende de alguém ter que me direcionar. Eu já nasci com esta espiritualidade, como já lembramos aqui. O ser humano, na essência, é espiritual. Nós somos, de fato, templo do Espírito Santo. E a gente, né, doutor, como só que a gente demora a entender isso, às vezes não percebemos esse poder que nós temos. E a gente, como profissional da saúde, precisa estar mais conectado com a espiritualidade, né? E permitir, né? Aí a gente vestir a nossa humildade, né? E permitir-nos olhar para esse sujeito e respeitar a sua fé, a sua maneira de expressar a sua espiritualidade. Entendendo, né? A integralidade do paciente, a gente consegue tratar ele de forma mais adequada. Né? Você imagina a confusão que arranjou São Francisco de Assis 800 anos atrás? A natureza, irmã natureza, chamava os animais meu irmão, minha irmã. Na época, ninguém entendia isso, essa espiritualidade. Ou seja, porque a natureza, a criação, como já lembrou aqui, a revelação, que vem através da palavra e vem de toda a obra de Deus. Então, às vezes, nós ficamos muito assim, meio rotulado, né? Achamos que espiritualidade é apenas estar ali, assim, estar rezando ali, estar ali dentro, e a gente esquece que a espiritualidade é toda essa integralidade, né? Quando a gente fala da casa comum, esse planeta que nós temos responsabilidade de cuidar. Eu diria assim, outra palavra que me veio aqui ao falar da espiritualidade foi harmonização, né? Essa coisa harmoniosa em que o sujeito vai... Essa harmonia que o sujeito vai encontrando em si, né? E é uma forma de lidar, então, com esses desafios da dor, né? Com o desafio talvez, uma finitude, né? Que a gente entende a morte como algo presente, inevitável, mas a nossa cultura, ela é um pouco aversiva à morte, né? Então, um paciente em estado terminal, né? Ou em cuidados paliativos... Eu acredito até que a nossa cultura, ela incentiva tanto a pessoa a buscar não morrer, que acaba isso sendo um grande problema para as pessoas. Então, o não saber lidar com a finitude da vida, que tudo tem um limite, tudo tem um momento, e isso vai passar, e que nós teremos um dia em que nós não vamos escapar de morrer. Aí, tudo que é feito hoje na medicina e nos efeitos estéticos e tudo mais é para dizer o quê? Não, você vai viver mais, 14 anos mais, 15 anos mais, e isso daí acaba gerando talvez até muita ansiedade, muita preocupação. Muito estresse, cortisol acaba envelhecendo mais rápido, vai para o antagonismo disso, né? Mas muito interessante essa reflexão ao invés de viver mais tempo, por que não viver melhor?
né, no tempo que a gente tem, e cada um tem o seu tempo, a gente não sabe que tempo tem. Eu quero me despedir de vocês, adorei o programa, passa muito rápido, muitas coisas ainda a serem ditas. Eu estou com um monte de pergunta aqui que não deu tempo de fazer, né? Mas para a gente resumir o programa de hoje, a espiritualidade, ela é conexão, ela é transcendência, ela está relacionada com a fé e com a busca de um propósito, né? Quando o paciente adoecido, ele vai em busca desse propósito, a ciência traz dados concretos de que isso mobiliza esse aparato cerebral, essa neurotransmissão em prol da cura ou da recuperação. Em caso de não cura, a gente também tem dados que apontam que esse paciente, ele vai viver com melhor qualidade no tempo que resta, né? Porque ele vai estar conectado, ele vai estar inserido num propósito maior. E aqui a gente viu que a fé, que a espiritualidade, ela tem um papel importante e ajuda muito a ciência nesses casos. Quero agradecer mais uma vez a participação do pastor, a participação do padre, do doutor, que a gente se encontre aqui outras e outras vezes, quem sabe para falar do mesmo assunto ou de outros assuntos, mas que tragam informação e prevenção para essa população que está nos assistindo. Então, um grande abraço a todos, até uma outra oportunidade. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor.